Gênesis, capítulo 41, a partir do verso 15. Nós não vamos ler todo, tá? Vou pular alguns textos aqui, é só para que você entenda qual é a história que nós estamos falando. Diz assim, ó. O faraó disse a José, verso 15, tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. O faraó disse a José, verso 16, respondeu-lhe José, isso não depende de mim, mas de Deus, que dará ao faraó uma resposta favorável. Então o faraó contou o sonho a José e ele começa. Sonhei que estava em pé à beira do Nilo, quando saíram do rio 7 vacas belas e gordas, que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram outras 7 raquíticas, muito feias e magras. Nunca vi vacas tão feias em toda a terra do Egito. As vacas magras e feias comeram as 7 vacas gordas que tinham aparecido primeiro. Mesmo depois de havê-los comido, não parecia que o tivessem feito, pois continuavam tão magras como antes. Então acordei. Depois tive outro sonho, vi 7 espigas de cereal cheias e boas, que cresciam no mesmo pé. Depois delas brotaram outras 7 murchas e mirradas, ressequidas pelo vento leste. As espigas magras engoliram as 7 espigas boas. Contei isso aos magos, mas ninguém foi capaz de explicá-los. O faraó teve um único sonho, disse-lhe José. Deus revelou ao faraó o que está prestes a acontecer. Vamos orar. Altíssimo Deus, Criador dos céus e da terra, esta é a Tua palavra. E é nela que nós encontramos refúgio e força diante das dificuldades dessa terra e diante de tudo o que acontece ao nosso redor. Nos dá a sabedoria e iluminação dos céus para que essa palavra também seja aprendida por nós. Em nome de Jesus. Amém. Gênesis, capítulo 41, verso 15, conta a história famosa de José interpretando os sonhos de Faraó. Olha que legal, que a gente percebe como Deus já trabalha no coração das pessoas desde muito tempo. E a gente tem que aprender o que José fez para estar diante de uma crise como essa, que ele só soube depois que interpretou o sonho de Faraó, e o que ele fez? E o que a gente pode aprender com o que José fez? José era um homem de Deus. A gente sabe da história de José, para quem conhece a Bíblia, quem não conhece, é uma boa história para você ver, né, aí na Bíblia, começando lá pelo, acho que o capítulo 30, por aí. A história de José, e tem também no Netflix, né? José do Egito, aquela série que passou aí na TV há alguns anos atrás, e é muito bem feita a série. Inclusive eu fui ver a cena novamente, que José interpreta o sonho, uma cena belíssima. Então, se você quiser assistir aí, eu sei que você tem tempo, vai assistir, ela é longa, mas vai ter muito tempo para você assistir. Mas voltando aqui. O que devem fazer as pessoas de Deus em tempos de crise? Vamos aprender com José. Primeiro, no verso 15 do texto que nós lemos, diz assim, ó, tive um sonho que ninguém consegue interpretar. No versículo 15, tive um sonho que ninguém consegue interpretar. José está agora diante de Faraó, e Faraó chega e diz isso para ele. Mas ouvi falar que você, ao ouvir o sonho, é capaz de interpretá-lo. Perceba que Faraó aqui já acha que José vai trazer uma resposta, porque isso já faz parte, já como é que eu posso dizer, uma qualidade de José interpretar sonho facilmente. A primeira coisa aqui que a gente deve fazer como um servo de Deus e como José fez é não esperar a resposta de onde não virá, porque Faraó estava esperando a resposta de qualquer pessoa. Ele já tinha tido a resposta de todos os magos, tinha consultado todos os magos, e é hoje o que as pessoas estão fazendo. Estão consultando médico, estão consultando tudo que você imaginar de especialista aí, dizendo que é o governo que tem que resolver, dizendo que são os médicos. Então as pessoas estão procurando uma solução. Quem ama a Deus, quem conhece a Deus, sabe que em tempos de crise nós só temos uma coisa a fazer, é esperar em Deus. Ele tem a resposta para todas as coisas. Não posso chegar e dizer, e o que Deus acha disso tudo? No decorrer aqui a gente vai chegar a essa resposta.
O mundo clama por uma vacina, uma solução, uma forma de resolver isso. Será que Faraó achava mesmo que José tinha essa resposta na ponta da língua? O mais interessante, a primeira lição é essa, exatamente, que a gente não deve esperar resposta de onde a gente sabe que não vai vir. Como servo de Deus, como cristãos, como pessoas assim como José que conheciam a Deus, ele não esperava outra resposta. A resposta que ele esperava era em Deus. Faraó e todo o povo do Egito, né? Principalmente ele, que era comandante do Egito, ele estava com essa dúvida no coração. Meu Deus, são 2 sonhos que eu tive, sonhos que me causaram espanto. Primeiro, 7 vacas gordas, que são engolidas por 7 vacas magras. E as 7 vacas magras, depois de engolir as gordas, continuam como se não tivessem engolido nada. Depois 7 espigas ressecadas engolem 10 espigas fortes, bonitas. E ele foram 2 sonhos numa mesma noite, que ele procurou todas as pessoas para resolverem. E o mundo está desse jeito hoje, querendo uma resposta, querendo uma solução e achando que isso vai ser assim, ó. E não vai. A resposta não vai ser rápida. Porque agora nós estamos diante de algo que está além das forças econômicas, além da capacidade intelectual, além de qualquer capacidade humana. Estamos diante de algo que é invisível, diante de uma guerra que nós não sabemos onde o inimigo pode estar. Ele pode estar na porta da nossa casa, como pode estar nas mãos de um amigo, de uma pessoa que a gente abraça. E as pessoas estão dessa forma, sem saber o que fazer. E aí nós vemos no verso 16 a resposta de alguém que conhece a Deus. No verso 16, José diz assim, ó: respondeu José a Faraó: isso não depende de mim, mas Deus dará ao Faraó uma resposta favorável. Olha que maravilha. Quem ama a Deus sabe viver na dependência de Deus. Imagine aí, se Deus não quisesse que José interpretasse o sonho a Faraó. Você já imaginou isso? Talvez José seria morto ali, naquela hora. Porque ele foi a última saída. A última pessoa a ser consultada. Né? Porque de uma forma abençoada, alguém chegou e disse: Faraó, tem um rapazinho ali que lá no passado decifrou muitos sonhos. Eu acredito que ele vai poder decifrar esse sonho de Faraó também. Alguém chegou e disse isso para ele. Então, aqui nós vemos que a dependência de José diante de Deus era que mesmo diante de Faraó, quando ele podia naquele momento se promover, ele diz: não, eu não tenho a resposta. Eu não tive a resposta do sonho passado, nem tenho a resposta do sonho agora. Mas eu sei que o Deus que eu sirvo, eu sei que a resposta que você quer, Deus pode lhe dar. É isso que nós temos que dizer para as pessoas dessa terra. Porque não adianta a gente perguntar por que. O cristão que pergunta, mas por que, Deus, isso tudo está acontecendo? A gente tem que perguntar para quê? Será que não é para que você se volte para Deus? Será que não é para que você fique mais tempo com sua família, com seus filhos? Será que não é para que a gente, vamos incluir aqui, será que não é para que a gente pare e se organize em alguma área da nossa vida que estava bagunçada? Ou financeiramente, ou seja lá o que for? Será que não é para aprender alguma coisa nova ou a valorizar pessoas? Será que não é para descansar uns dias? Será que não é para que a gente estude um pouco mais? Para quê? Para que está acontecendo isso? Para quem conhece a Deus, tem que achar um para quê e não um porquê, não ficar reclamando. Mas, Senhor, quem tem que fazer isso é quem não conhece Deus. Quem não conhece Deus vai ficar desesperado e vai perguntar: Senhor, por que isso está acontecendo? Para nós, não. Para nós é: Senhor, para quê? Será que eu não estava te dando atenção suficiente? É isso que a gente tem que pensar. A mensagem, a lição é individual. Aí nós vamos lá para o verso 32, que diz assim, ó: o sonho veio a Faraó 2 vezes. Verso 32. Porque a questão já foi decidida por Deus e que se apressa em executar. Perceba, outra lição aqui. O que devem fazer as pessoas de Deus em tempo de crise? Primeiro, não esperar que a resposta venha de qualquer lugar.
mas ter a certeza que ela vem de Deus. Segundo, saber viver na dependência de Deus. Você não sabe viver na dependência de Deus, agora está sendo praticamente obrigado. E 3, não adianta, aliás, diante das crises, a gente tem que procurar ser sábio. Porque quando ele faz a pergunta aqui, quando ele faz a afirmação, na verdade, o sonho de Faraó, ele está dizendo que por 2 vezes, significa que Deus já decidiu. Que Deus já está, não tem mais, o decreto já foi baixado, vai acontecer. Não tem mais questões para a gente dizer, Senhor, e se isso acontecer? Não, Deus já definiu e a gente tem que tomar como providência. Aí no verso 33, nós vamos aprender a terceira lição, que é a que eu falei, ser sábio e criterioso diante das crises. Olha só, procure agora, Faraó, o que José diz para Faraó? Procure agora, Faraó, um homem criterioso e sábio e coloque-o no comando da terra do Egito. Perceba como José era realmente um homem de Deus. Era hora dele se promover. Né? Era hora de dizer, opa. Não, ele diz, Faraó, procure alguém que seja criterioso e que seja sábio. O mundo está precisando de pessoas criteriosas e sábias. E essas pessoas são aquelas que conhecem a Deus. Ou pelo menos deveria ser. Então ele dá esse conselho para Faraó, para que ele tome as providências agora diante da situação que ia acontecer. Ele já tinha revelado que os 7 anos, as 7 vacas gordas eram 7 anos de abundância, de muita produção, e que 7 anos as 7 vacas magras e as 7 espigas mirradas eram 7 anos de seca, de crise. Ele já tinha explicado isso para Faraó. Agora ele já chega para Faraó e diz, Faraó, o que você tem que fazer? Tem que procurar um homem, uma pessoa criteriosa, sábia, e colocar no comando do Egito. Por quê? Porque naquele momento Faraó era responsável por governar todo o Egito. Ele não poderia parar esse governo para cuidar disso. Ele tinha que ter alguém especificamente para tratar desse assunto. Então, diante das crises, temos que ser sábios e criteriosos. O cristão que sai gritando no meio da rua, e sai gritando desesperado porque vai perder emprego, porque não está sendo criterioso nem sábio. Ou está reclamando do governo, seja do estadual, do municipal, do federal, dizendo que a culpa é do governo, que a culpa é das pessoas. Gente, não adianta gritar. Não adianta procurar culpados. Você conhece a palavra de Deus, é hora de a gente ser sábio e criterioso. José podia muito bem chegar diante de Faraó e simplesmente dizer, Faraó, agora te vira para resolver isso aí. Mas não, ele foi sábio. Por quê? Porque ele estava na mesma situação. Gente, nós estamos vivendo um mundo hoje e que tanta pessoa da Europa, que tinha a maior economia do mundo, está com o mesmo medo da gente que vive num país subdesenvolvido. Porque a morte coloca todos diante da mesma situação. Todos estamos fugindo da morte. Todos estamos querendo viver. Então não importa mais classe social. Então, como servo de Deus, o critério, a sabedoria vai valer muito nesse momento. Não é para a gente estar mais desesperado. Tem muito cristão desesperado. Ah, meu Deus, o que vai ser dos cultos? Os cultos estão acontecendo, está aqui o culto acontecendo. O que vai ser das igrejas? Não importa. O Deus que você e eu servimos está aqui diante de nós. O que nós temos que fazer é que nem José fez. É orar para que os nossos líderes, eu não sei quem é que está aconselhando nossos líderes, né? Porque eles estão pegando conselho de pessoas da área da contabilidade, pessoas da área financeira, médicos, estão pegando conselho de todo mundo. Perceba que Faraó já tinha pego o conselho de todo mundo. Está na hora de aparecer um José nesse país para aconselhar o nosso presidente, o nosso governador, o nosso prefeito. Está na hora de aparecer algum José, alguém que tenha um coração, uma vida, alguém que seja criterioso, que seja sábio para dizer para essas pessoas que não adianta ficarem batendo boca um com o outro, cristão entrando na briga de política. Esse não é nosso papel, gente. Nosso papel é outro, é orar,
é pedir a Deus, Senhor, levanta um José e coloca do lado dos nossos líderes, porque eles não estão sabendo o que fazer. E liderança diante de uma crise política é uma coisa, liderança diante de uma crise mundial, uma pandemia é outra. José não estava somente diante de uma crise política aqui. José estava diante de uma crise que ia afetar todo o Egito, a terra do Egito, a terra mais rica e esplendorosa da época. Então, tinha que ser alguém que tivesse o Espírito de Deus. Aí, nós vamos lá para o verso 34. Primeiro, aqui, para fechar essa parte, procure alguém criterioso e sábio. Foi isso que José disse. Então, diante das crises, nós temos que ser criteriosos e sábios. Você tem sido criterioso e sábio? Ora a Deus para que sim. Na sua vida profissional, na sua casa, com a sua família, nos ambientes que você está andando, respeitando as orientações da OMS, as orientações governamentais. A igreja que hoje está fechada, ela é uma igreja criteriosa. Eu não sei quem está aconselhando nossos líderes, porque nós não temos problema nenhum em estar fechado. O nosso problema é por que esse povo, mesmo com a igreja fechada, não lê a Bíblia, não ora. Esse é o nosso problema. Esse é o problema que cada pastor está nesse momento pensando. E a gente ora para que as pessoas aprendam alguma lição com tudo isso. Aí nós vamos para o verso 34, gente. O faraó também deve estabelecer supervisores. Veja só, do 34 ao 36. O faraó deve estabelecer supervisores para recolher a quinta parte da colheita do Egito durante 7 anos de fartura. Eles deverão escolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoques de trigo que, sob o controle de Faraó, serão armazenados nas cidades. Esse estoque servirá de reserva para que, nos 7 anos de fome que virão sobre o Egito, a terra vai ser arrasada pela fome, tenha mantimento. Perceba, em tempos de crise, um servo de Deus não fica gritando desesperado: ah, meu Deus, o mundo vai acabar, o que será? Não. Diante de crise, um servo de Deus cria estratégias. E as estratégias aqui de José foram algo que foi o próprio Deus que colocou em seu coração. José foi para lá sem saber qual era o sonho. E agora ele diz o sonho, ele diz quem decretou o sonho, quem decretou o que ia acontecer, diz o que o faraó tem que fazer e diz qual estratégia tem que usar. Um homem de Deus, uma pessoa de Deus, ela não fica reclamando, ela cria estratégia. Peraí, na minha casa, como é que eu vou fazer para os meus filhos ficarem quietos? Como é que eu vou fazer agora com a minha vida financeira? Se eu ficar desempregado, o que eu vou fazer? Já faz estratégia. O que eu posso cortar das minhas, daquilo que eu gosto de fazer? O que eu vou... Isso é estratégia de quem conhece a Deus. E José colocou aqui diante de Faraó todas as estratégias que ele podia fazer. Separa supervisor, recolhe todo o que vai ser produzido nos anos de secas, recolhe tudo. Porque depois, quando vier a seca, serão 7 anos que as pessoas não vão nem se lembrar do momento de bonança que teve antes. Então, o que devem fazer as pessoas de Deus em tempo de crise? Crie estratégias. Aprenda com José. José tinha estratégia. Talvez aquela estratégia pudesse ser olhada por Faraó e não, José, isso não dá certo não. Ele deu a estratégia dele. E talvez José iria fazer isso com a sua casa. José ia talvez virar as costas, vou fazer isso aí na minha casa. Tá? Vou cuidar para que quando vier os 7 anos de fome, eu esteja pronto. Mas agora José recebe a oportunidade de fazer isso em grande escala para salvar todo o Egito e, consequentemente, salvar a sua família. Tá? Mas isso é uma outra história. Agora nós vamos para o verso 37. O plano pareceu bom para Faraó e a todos os seus conselheiros. Por isso Faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem em que está o Espírito Divino? Olha a pergunta de Faraó para José.
E aqui eu respondo a última das nossas recomendações para o cristão, o homem de Deus. O que faz o homem de Deus diante das crises? Ele tem uma vida espiritual. Lá vem o pastor de novo falar sobre a vida espiritual. Meu filho, porque tudo encaminha, tudo coopera para isso. Se José não fosse um homem espiritual, Faraó não teria olhado para ele e feito essa pergunta. Será que vamos achar alguém como este homem em que está o Espírito Divino? Eu te pergunto, meu irmão, você que conhece a Bíblia, que já anda na igreja, que já conhece a Deus, você tem uma vida espiritual? Porque aqueles que conseguem superar, que conseguem estar no meio da crise, têm que ter vida espiritual. Pastor, ainda não tenho. Então, está na hora de começar. José já tinha essa vida espiritual. José foi preso adolescente, praticamente. Ele foi para a cadeia aos seus 16 para 17 anos. Ficou preso lá até os seus 30 e poucos anos. Então ele ficou preso quase 15 anos e lá dentro da cadeia, preso, ele honrava a Deus. Ele era um homem espiritual, ele tinha vida espiritual. Então, meu irmão, se você acha que vai passar pela crise sem aprender, continua longe da perfeita e agradável vontade de Deus. Está claro que a humanidade está tendo de repensar todas as suas crenças e valores. Até quem não é cristão agora está pensando. Hoje eu estava vendo um grupo de pessoas da área da construção civil, agora há pouco, numa live para o Brasil todo, e todos eles falando a mesma coisa. Temos que pensar nos nossos trabalhadores. Temos que pensar uma forma de não demitir. Claro que tem pessoas empresários que não estão nem aí. Mas agora existem pessoas que vão pensar que não é só um trabalhador que está entrando na empresa, mas é alguém que merece respeito e que está passando pelo mesmo problema, a mesma situação que todos no mundo estão passando. Que precisam do emprego, mas que também precisam se cuidar. Deus está falando diretamente com a humanidade. E nós que conhecemos a Deus, temos que ter uma resposta. E não cair na mesma história que o mundo que as pessoas estão indo. Indo para a política, indo para a discussão sem sentido, indo para discussões vazias. Se você conhece a Deus, faça como uma pessoa de Deus faria diante de uma crise. Faraó não era pessoa que pudéssemos dizer, faraó, todos os faraós são bons. A gente sabe como é que era a vida de um faraó. Quem estuda a história, né, sabe como é que era a vida de um homem como esse. Liderança ferrenha, pessoas trabalhando de graça, escravizadas. Mesmo assim, tinha um homem de Deus do lado dele que sabia o que fazer em situação de crise. E ele, com certeza, consultou várias pessoas e encontrou em José alguém que poderia lhe ajudar nessa situação. Que nós, como servos de Deus, possamos dar o exemplo. Tem que fechar a igreja? Não tem problema, continuamos servindo em casa. Tem que orar em casa? Continuemos. Só não podemos dar o mau exemplo de sermos irresponsáveis, sairmos de nossas casas e contaminar o mundo achando que a gente é super-herói e que se a gente morrer vai para o céu e que o mundo que se exploda. Isso não é um pensamento de quem conhece a Deus. Temos que ser pessoas que fazem como Jesus, são exemplos. As pessoas, quando Jesus caminhava, se aproximavam dele porque sempre ia ter uma palavra boa. Aí eu vejo cristãos se degladiando na internet, ainda numa época dessa por política. Eu oro por você, meu irmão, para que Deus lhe dê sabedoria e possamos pensar em tantas oportunidades que Deus está nos dando para dizer a esse mundo que Ele é que controla a história. Ele já sabia do coronavírus, Ele já sabia das guerras, Ele já sabia que nós somos teimosos, Ele já sabia que nós não respeitávamos as pessoas, Ele já sabia que nós não respeitávamos as individualidades. Ele já sabia de tudo isso.
Ele sabe qual a próxima crise. Ele sabe o que vai acontecer amanhã. Nós não sabemos. É por isso que nós confiamos e temos que dar o exemplo para a sociedade, como servo de Deus. Olhe para a vida de José. José, diante de uma crise, ele não foi discutir política. Ele não foi querer brigar com o faraó. Eu não gosto do faraó, não vou falar com o faraó. Ele simplesmente foi lá, foi usado por Deus. E depois daqui, se você quiser continuar a ler aí, quando terminar aqui, você vai ver o que José fez. Organizou o Egito e preparou o Egito para 7 anos de fome. Que estejamos como igreja preparando para que, quando a onda disso passar por nós, tenhamos uma palavra de sabedoria, tenhamos uma palavra de critério, assim como teve José. Que Deus nos abençoe, que essa sexta-feira continue sendo abençoada dentro do seu lar. É muito bom compartilhar com vocês a palavra de Deus, é muito bom falar de coisas boas. Olhar para Deus diante da crise me faz feliz, porque eu sei em quem tenho crido, eu sei em quem você crê. E eu sei que tudo vai passar como passaram as outras, mas aqui no meu coração, e eu tenho certeza que no seu coração, Deus está te ensinando muita coisa mesmo. Todo dia eu paro para observar assim, o que eu aprendi hoje. Hoje são 14 dias, né? Acho que é 14 dias de paralisação. O que eu aprendi com o Senhor aqui? Me diz aqui, Senhor, eu vou para a Bíblia. Aí diz, hoje você ensina isso que você aprendeu. Oremos. Pai Altíssimo, soberano Deus, eu te louvo pela vida de cada um desses irmãos que nesse momento participam nessa nossa pequena reflexão, mas também de um culto a Deus. Pai, dá sabedoria ao teu povo, Deus. Não nos deixe, ó Pai, se enveredar pelas coisas desse mundo, nem por aquilo que o mundo está querendo debater. O que nós queremos que o mundo saiba é que o Deus que nos deu a vida, Ele quer que nós tenhamos essa certeza no coração. Levanta, Senhor Deus, um José, ou vários deles, para aconselhar nosso presidente, nossos governadores, nossos prefeitos, para que tomem decisões certas. Hoje nem sabemos quais são essas decisões, mas eu creio que levantando pessoas de Deus, como o Senhor levantou José, diante de Faraó, numa crise que ainda ia acontecer, e agora, Senhor Deus, nós fomos surpreendidos com uma crise que nem esperávamos. Que o Senhor levante os homens de Deus, que esses líderes desse país possam não ouvir aqueles pessoas que não conhecem a tua palavra, mas possam ouvir pessoas que têm o Espírito de Deus e possam assim conduzir esse país para um local seguro, debaixo das asas daquele que pode nos proteger diante de qualquer coisa, o nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. É em nome de Jesus que eu te oro e te peço por cada uma dessas pessoas que estão nos vendo. Abençoe seus lares e nos dá a tua paz dentro de nossas casas. Em nome de Jesus.